Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Está entrando no mistério. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Coloca aí, Léo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio. Bota por favor em outra versão, Léo, NVI. Essa é NVT, nova versão internacional. Isso. Deixa eu ver. Tá bom. Tá ótimo. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé, o Senhor, assenhorou-se de Davi. Davi e Samuel retornou para Ramá. Essa é a King James, é a nova versão internacional. A King James é a Bíblia que mais se aproxima do original, tá? Mas é um pouquinho complicada. Crente novo tem que ler aquela versão NVI, porque é mais fácil para você, tá bom? Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que Samuel pega o chifre, vai até a casa de Jessé, e quando ele chega lá, ele procura o homem que era escolhido por Deus para ungir. Nessa passagem, gente, todo mundo praticamente conhece a história de Davi. Quem conhece a história de Davi? Independente de religião ou não, seja católico, seja budista, seja espírita, todo mundo já ouviu falar em Davi. Se você for lá em Israel, você vai ver que os melhores hotéis tem que ter o nome de Davi, os melhores lugares tem que ter o nome de Davi, porque Davi foi o homem mais relevante, segundo a Bíblia, como rei. Então, Davi, até mesmo se você perguntar a algum irmão assim, você quer ser como Davi? Quero. Por mais que Davi errou, por mais que Davi falhou, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, independente de falha, que nós como seres humanos vamos falhar, mas o importante é a gente ser segundo o coração de Deus. Deus não quer a sua perfeição, tá? Deus quer que você seja justo e seja segundo o coração dele. Ele sabe que você é humano. A Bíblia vai dizer que Saul, ele perde a melhor parte do reinado dele. Que a melhor parte não era o trono. A melhor parte é quem estava sobre ele, que era o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não queria mais habitar em Saul. Aí Deus levanta o profeta, e o profeta vai até a casa de Jessé para escolher um novo rei, para o Espírito de Deus habitar. Só que nessa história de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, 1, 2, você vai ver toda a história da unção de Davi. Aqui nós vamos ver 4 estágios de quem era Davi, por que Deus escolheu Davi e por que Davi merecia ser rei, gente. Se ele era um menino novinho, menino simples, apacentava ovelhas, não tinha referência nenhuma da sua família, ele era o menor da casa de seu pai, e não tinha por que Deus escolher Davi, mas Davi tinha que ter alguma coisa nele que agradou a Deus. E é esses exemplos, esses estágios aqui, essas 4 fases que eu quero mostrar para vocês como a gente pode agradar a Deus de uma forma que Deus nos unja, Deus nos escolha, Deus olhe para mim e para você e ache graça em mim e você, e a gente fique selado por Deus de uma forma que nada venha abalar a gente. Presta atenção que quando Davi estava no pasto, ou estava apacentando as ovelhas,
no meio do mato, a Bíblia vai dizer que Davi mata leão e mata urso, não foi? Mas ele matou o leão e matou o urso com a própria força dele, foi assim ou não foi? Porque ele ainda não tinha o Espírito de Deus, ainda ele não tinha sido ungido, ainda ele não estava com a força que Deus tinha dado a ele depois, até porque Davi, ele era um menino, e um menino normal, uma pessoa normal, comum. O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas pessoas vão chegar longe no seu caminho, vão vencer batalhas, vão vencer lutas, vão prosperar, vão crescer na vida, vão chegar em algum lugar, mesmo que Deus não esteja com ele, mesmo que Deus não tenha a unção sobre ele. Você pode ser alguém. Você chegou até aqui, antigamente você não conhecia o que era igreja, você não sabia o que era evangelho, você não sabia nem mesmo o que era Deus estar na sua vida, era assim ou não era? Mas você já era alguém, era ou não era? Era ou não era, gente? Vamos abrir a mente, era ou não era? Eu era alguém. Oxe, pelo amor de Deus. Então você já era alguém. Você já enfrentou batalhas, você já enfrentou lutas e você venceu essas lutas. Como muita gente já venceu várias lutas sozinho, sim ou não? Davi tinha vencido o urso, tinha vencido o leão. Mas isso no momento, não era nada para Davi. Até porque ninguém viu. Era oculto. Só Deus viu as guerras dele. Uma coisa é certa, você pode até lutar sozinho, você pode até fazer coisas sozinho, você pode até ter vencido batalhas sozinhos, mas Deus estava observando todas elas. Deus estava olhando para você. Deus estava vendo o seu potencial. Deus estava vendo quem você era quando estava enfrentando aquelas lutas e aquelas batalhas. E Ele estava olhando para você e dizendo assim: olha, está vendo que Ele é capaz de ser em mim? Imagine comigo. Está vendo que Ele é capaz de ser em mim? Imagine comigo. Está vendo que Ele pode chegar a algum lugar sem mim? Imagine comigo. Deus estava trabalhando na terra, olhando os seres humanos, e Ele acha graça em Davi. A Bíblia diz que Samuel vai e pega o melhor chifre, pega o melhor azeite e vai à casa de Jessé, e o pai dele prepara a mesa. Chama os irmãos, chama todo mundo. E aí, quando Samuel chega no lugar, gente, eu já preguei essa mensagem, mas de outra forma, eu vou pregar ela de outra forma para você entender. Quando Samuel chega na casa, Samuel olha a aparência e diz: é esse aqui. E o Senhor fala: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Você está olhando a aparência dos homens. Aí Samuel começa a olhar e diz assim: poxa, será que ninguém aqui, esses caras não é? Esses caras já estão prontos, esses caras já são homens de guerra, homens de batalha, homens guerreiros de Saul. Eles já vão para a guerra, já vencem guerra, tem que ser eles. O Senhor diz: não é eles. O pai de Davi, e aqui eu vou começar a pregar o primeiro estágio de Davi, não chamou Davi para a mesa, excluiu Davi, botou Davi de lado. Era uma mesa, gente, que a melhor pessoa que estava na terra como ser humano era o profeta. Tinha ido à casa e ele elimina o filho dele para não estar presente na presença do profeta. O filho dele não tinha relevância. O filho dele não era importante para o pai. Então para que chamar? Preste atenção, gente. Eu sei que muitas pessoas são rejeitadas pela própria família. Talvez você foi rejeitado pelo pai, talvez você foi rejeitado pela mãe. Talvez você não teve um pai, não teve uma mãe para te criar. Talvez você passou momentos difíceis dentro da sua casa, do seu lar. Foi humilhado, não foi valorizado. Mas nada disso importa para você vencer em Deus. Eu vou lhe ensinar. Davi não tinha problema com isso, a ponto de quando o pai chamar ele, ele vai. E quando ele vai, o Senhor fala: é esse, pega o chifre, unge esse aí, porque é esse que eu separei. E a Bíblia diz que quando o chifre desce o óleo de azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entra em Davi.
A Bíblia fala que o profeta unge Davi no meio dos seus irmãos, na presença dos seus irmãos. E eu vou falar sobre isso também lá na frente. Mas presta atenção. Por que Davi chegou lá? Porque ele não tinha problema emocional. Ele não estava preocupado com a rejeição do pai. Ele não estava preocupado com se os irmãos eram melhor do que ele ou não. Ele não estava preocupado se o pai gostava dele ou não. O papel de Davi era servir, independente de quem o valorize ou não. Escuta isso, eu vou repetir. O papel de Davi era servir, independente de quem o valorize ou não. Davi sabia que a missão dele, dada pelo pai, era apacentar a ovelha. E ele fazia com excelência aquilo que ele fazia. Presta atenção nisso. Davi sabia que a missão dele era apacentar ovelhas. E ele fazia com excelência aquilo que o pai ordenou ele fazer. Independente do dar crédito, independente dos aplausos, independente da valorização, independente do que ele precisava ou não de ouvir do seu pai. Ele não estava preocupado com isso. Pode um pai e uma mãe rejeitar um filho, mas o Senhor nunca rejeitará. Quem conhece Deus de fato sabe que Deus nunca rejeita um ser humano qualquer, pode ser quem for, Deus não rejeita. Aí entenda o seguinte, a Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha, escute isso, um dos estágios da vida dele, que eram as questões emocionais resolvidas. Davi podia se vitimizar e dizer, e agora eu sou rei, e agora eu fui escolhido, e agora eu vou humilhar vocês, e agora eu vou destratar vocês, e agora meu pai pode ir embora, e agora meu pai, eu não tenho mais problema com você. Davi não fez nada. Davi volta para onde? Para o pasto. Para quê? Para continuar a missão dele. Ou seja, presta atenção em uma coisa. Quando Deus tem uma promessa sobre a sua vida, ou te separa para algo, não pode subir para a sua cabeça. Não é porque Deus te escolheu que você passou a ser alguém. Esqueça isso. Não se valoriza não, porque senão você vai perder. Não se exalta não, senão você vai perder. Não se acha não, porque senão você vai perder. Todas as vezes que você se acha, Deus desaparece e só você aparece. E vai chegar uma hora que você sozinho não consegue. Mas se você botar Deus na sua frente, toda a batalha será vencida eternamente. Escuta isso. Davi vai para o pasto. Quando Davi vai para o pasto, ele vai continuar a viver a vida dele normal. Aí tem gente que já quer postar, Deus me ungiu, você viu que Deus falou comigo lá, que usou o profeta? Deus falou comigo, agora você vai ver, viu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Aí começa a cantar música, gente. Criando o quê? Adversário, inimigo, para a vida dele. Para que isso? Você não tem que tocar holofotes, porque Deus te escolheu. Fica na posição, que na hora certa Deus te coloca na exaltação. 14 anos depois, foi quando Davi sentou no trono. Demorou ou não demorou? Escute uma coisa. Deus fez Adão, mas fez Adão já grande, foi ou não foi? Quando Deus faz Adão como? Grande, adulto, já homem. Mas a Bíblia diz que teve o segundo Adão. Quem foi o segundo Adão? Jesus Cristo. Como é que ele faz Jesus? Criança, um menino, um feto, dentro de um ventre, nascendo como uma criança. E aí ele vai, nasce, ele mama, ele troca a fralda. Jesus passa o processo de criança, vai crescendo, vai amadurecendo. E em tudo, Jesus era o quê? Perfeito. Adão, na primeira tentação, Adão quer fazer o quê? Cai, sim ou não? Porque quem se acha já grandão, maduro, vai cair no meio do caminho. Escuta isso. Quem se acha grandão, maduro, vai sempre andar caindo. Mas quem se coloca como uma criança, sempre vai aperfeiçoar. Vocês vão crescendo, vocês vão crescendo, vocês vão crescendo. Mas vocês vão crescendo na graça e no conhecimento. Vai chegar uma hora que vocês vão decolar, mas vocês precisam crescer. Crescer, em degrau por degrau, gente. Não queira ser grande, porque tudo que é grande
pode se destruir no dia para a noite. Mas tudo que se coloca como um pequeno na mão de Deus, pode virar uma dinamite lá na frente, uma explosão na vida de muitas pessoas. Você pode ser algo tão relevante. Jesus espera 30 anos para iniciar a carreira dele na terra. 30 anos Jesus esperou. Ele foi carpinteiro, ele trabalhou, ele viveu uma vida normal, sim ou não? Uma vida normal. Mas tem gente que já quer parar tudo. Para, gente, pelo amor de Deus. Ah, Senhor, porque Deus me prometeu que ia ser empresário. Aí larga o emprego, vai ser empresário, você nem sabe o que vai ser ainda. Nem a empresa que Deus falou que vai abrir, já largou o emprego. Ah, porque Deus me prometeu que vai me exaltar. Espera aí, gente, aí já larga tudo e já acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Não é assim. Espera o tempo de Deus. O Deus que fala hoje, Ele cumpre daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos ou um ano. O tempo do controle está na mão dEle. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus me chamou. Mas até hoje eu vou fazendo o que Deus vai me deixando eu fazer. Eu já podia estar anos-luz lá na frente no meu querer. Mas na vontade de Deus não. Eu só vou chegar lá quando Deus quiser. Enquanto Deus não quer, eu vou lavando o banheiro. Enquanto Deus não quer, eu vou limpando a igreja. Enquanto Deus não quer, eu vou fazendo as coisinhas pequenininhas dentro da igreja. E isso não vai me diminuir. Vai me diminuir por quê? Por que vai me diminuir? Só me diminui se eu for diminuir, eu me diminuir. E Davi não tinha esse problema. Por que Davi não tinha esse problema? Porque ele era resolvido. Gente, você já viu aquelas pessoas que ficam cheias de mimimi? Ah, porque fulano não me dá a paz do Senhor. Ciclano não me dá a paz do Senhor. Fulano não fala comigo. Ciclano não fala comigo. Betano não fala comigo. Exploda-se quem não fala, meu irmão. Você é resolvido ou não é? Você é resolvido ou não é? Se não quiser falar, o problema está em quem não quer falar. O problema não está em você. Porque você não fez nada para a pessoa não falar. Sim ou não? Aí a pessoa fica ali preocupada com A, com B, com C, com D e deixa de viver a vida dela. Gente, esquece a vida de A, B e C e vive a sua vida. Se Davi ficasse olhando para os irmãos, se Davi ficasse olhando para o pai, ele ia deixar de viver, ele ia começar a se frustrar e colocar como vitiminha. Ele ia ser vitimista. Ele ia ficar o tempo todo, ah não, mas eu sou o rei, eu que fui ungido, eu que fui separado, eu não vou fazer mais. Para com isso. Tira isso de sua cabeça. Não pensa que você é alguma coisa porque Deus te escolheu. Pelo amor de Deus, você ainda não é nada. E você pode destruir todo o projeto de Deus na sua vida. Não deixa que o diabo roube aquilo que Deus te dá. Porque o que Deus te dá é eterno. O que você pega e o que o diabo quer é destruir você, para você também não ter eternidade. Aí presta atenção numa coisa. As questões emocionais dele estavam resolvidas. A profecia, o prenúncio de Davi, o início da vida dele, começou ali. Davi é ungido a rei. Mas ele vira rei? Não. Mas o que é que Davi tinha, gente, de tão especial que acelera o processo dele? Eu vou lhe dizer. Diz a Bíblia que Saul perde o Espírito de Deus e um espírito começa a atormentar Saul, a ponto de Saul ficar angustiado, atribulado, em um estado totalmente de louco. E os homens ali, todo mundo que estava ali no palácio, ficou preocupado com aquilo. E Saul, ele começa a dizer: a gente precisa de alguém para me tirar isso. Eu não estou aguentando mais viver esse estado sem o Espírito de Deus, dessa vida aqui atribulada. Aí um dos seus servos disse assim: eu conheço um que pode te ajudar. Ele toca harpa. E ele vai acalmar esse estado seu. Quem é ele? É Davi. Davi, o filho de Jessé o belemita. Chama ele depressa. Davi tocava o quê? Davi, ela é especialista em tocar. Presta atenção numa coisa, gente. Quando você
Se dedique em algo que você sabe. Quando você se torna especialista naquilo que você mais sabe, Deus pode pegar aquilo ali e acelerar o seu processo e te colocar no lugar de excelência mais rápido ainda. Eu não quero dizer que se você tivesse de braços cruzados e Deus quiser, Deus também pode te abençoar. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Deus pode ajudar também pessoas parasitas. Mas eu quero que você acelere o seu processo sendo especial mesmo, tendo valor naquilo que você é capaz de fazer. Porque tem coisas que você é capaz, mas você não faz porque você negligencia, porque você procrastina, porque você deixa para depois, porque você acha que tudo Deus pode fazer por você. E não é isso. Deus pode, porque Ele é soberano. Mas a questão não é essa. Eu posso me especializar em alguma coisa para também facilitar sobre a minha vida. Uma das coisas que as pessoas não dizem é o seguinte: quando Jessé, ou melhor dizendo, quando Samuel chega na casa de Jessé e ele olha lá os filhos tinham boa aparência, os filhos eram sisudos, eram fortes, eram guerreiros, eram valentes. A aparência deles era a aparência de rei para governar, era ou não era? Porque o homem olha a aparência, é assim ou não é? Então às vezes a sua aparência vai ter que ser de governador mesmo. A sua aparência vai ter que ser, externamente falando, gente, uma aparência que vai chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas só vão olhar a sua aparência. Não adianta você que é mulher não se cuidar, porque se você não se cuidar, você pode perder o seu marido. Você sabia disso? Sim ou não? A mulher precisa se cuidar. A mulher precisa cuidar dos cabelos, precisa fazer a unha. Aí tem mulher que faz o seguinte, que bota a touca no cabelo, dorme com aquela calçola furada, aquela camisola velha de Mickey, de Mônica, de sei lá do que. E aí o marido olha e parece que está com caça-fantasma do lado, gente. Não, se cuida. Você é mulher, varoa. Se cuida, zela por você. Isso é fato, a sua aparência vale, a sua aparência consta. É claro que você não vai ficar também só cultuando o seu corpo, porque Deus não quer isso. Mas você cuidar da aparência ali, para o seu marido olhar para você e desejar você, é normal, tá? Os homens a mesma coisa. Tem homem que negligencia. Tem homem que tira o sapato, o chuleta lá, e não corre nem no banheiro para lavar o pé. Aí fica com aquele chulezão de carniça, né? Usa aquelas cuecas furadas, meia furada. Na hora de dormir o pijama é horrível. Santo Jesus tem poder. Tá entendendo, irmão? Ah, tá com uma barriguinha grande, esconde ela. Sua barriga não é para mostrar, meu Deus do céu. Bota uma camisa por cima, para a mulher não ficar olhando aquela barriga. Gente, tem que se cuidar, porque a sua aparência vale para as pessoas, vale para os homens. As pessoas sempre vão olhar a nossa aparência. Quem olha o coração? Quem olha o coração? Tá. Quero ver você se cuidando, viu? Escute. Deus olha o coração. Isso não vai impedir de Deus te abençoar, porque Deus olha o seu coração. Eu sei que você pode buscar a santificação, e a santificação é necessária a gente buscar, mas tem certas coisas que você vai precisar cuidar, viu? Em nome de Jesus, cuida, porque senão tem gente aí se cuidando, para tentar destruir aquilo que Deus lhe deu. E aí depois você fala, mas fui eu, ai, Deus tomou, o diabo levou. Não, foi você que descuidou. Preste atenção em uma coisa, voltando para um assunto aqui, que eu pulei essa, eu voltei para lá, mas agora eu vou voltar de novo. Escute, aí Saul estava o quê? Atribulado. Davi tocava harpa. Davi agora vai para o palácio, vai para onde? Ele sai do pasto e vai para onde? Fazer o que no palácio? Servir ao rei. Servir ao rei, tocar harpa, expulsar o demônio do rei, continuar tocando harpa, expulsando o demônio do rei. E agora Davi sai do pasto e começa a servir ao rei no palácio. Presta atenção. Servir, gente, é muito especial. Porque é servindo que você aprende. Ele estava servindo ao rei e ele não sabia ser rei. Lá no palácio ele começa a aprender como o rei está sendo servido. E ali ele começa a valorizar quem serve. Porque se o rei não valoriza quem serve, o rei humilha as pessoas que servem. Ele já era humilhado dentro de casa. Você acha que ele é humilhado no reinado?
De jeito nenhum. Por que ele não ia humilhar no reinado? Porque ele via que a humilhação não era boa para ele, mas ele era curado. Então ele precisava curar as pessoas que eram humilhadas. E Davi começa a querer servir de todas as áreas que ele poderia servir, a ponto de o gigante começar a ameaçar o povo de Israel, ameaçar Saul, ameaçar todo israelita. E aí Davi se levanta e diz: me coloca lá, rei, porque eu estou disposto a servir, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para o meu povo, o povo do Deus vivo. Mas espera aí, o rei sou eu estou com medo, eu estou aqui que não sei o que fazer, os exércitos todos, ninguém quer competir, você está querendo, você é pequenininho, você não tem nem estatura, Davi. Ele disse: deixa eu falar uma coisa para você, eu matei um leão, matei um urso, não vou matar esse gigante. Ele não falou que ele era ungido, ele falou? Ele falou? Se ele falasse que era ungido, Saul destruía ele. Tem coisas que não é para você falar. Deus falou comigo. Não fala para ninguém. Se Deus falou em secreto, para que você vai abrir sua boca? Aí você abre a boca dizendo: Deus falou que quer fazer isso e isso na minha vida. Não acontece. Já percebeu isso ou não? Na mesma hora que você abre a boca para comemorar, achando que sua amiga, seu amigo ou alguém íntimo de você está disposto a ouvir aquilo ali, mas passa a não acontecer, porque o Satanás pega aquilo ali e começa: o quê? Deus falou com essa mulher? Sangue de Jesus, agora eu vou correr para destruir todo o projeto de Deus na vida dela, na vida dele. Não abre a boca, silencia. Davi era tão especial que Davi ficava calado. Ele disse que queria resolver da mesma forma que ele resolveu com o leão e com o urso. Eu matei o leão, eu matei o urso, e agora eu vou matar esse gigante. Aí deixa eu lembrar uma coisa a você, o que você não está entendendo. Ele não está afrontando a gente, ele está afrontando o Deus de Israel. Davi sabia que alguém afrontar o Deus de Israel seria destruído, mas se afrontasse ele poderia perder a guerra. Uma coisa é eu afrontar você afrontar a mim, outra coisa é você afrontar o Deus de Israel. Gente, nós somos irmãos em Cristo, sim ou não? Vai ter gente aqui na igreja que vai se amar e tem gente que vai se odiar. Mas na igreja, pastor, como em todas as famílias, sabia disso? A igreja é uma família. Você vai gostar mais de A, vai gostar mais de B, não vai gostar de C, não vai gostar de D. É assim ou não é, gente? Mas isso é desesperado, porque na igreja não pode acontecer. Gente, cuidado, na igreja acontece coisas que você não sabe. Não existe isso. Nós estamos no meio de uma família. Claro que quem ama a Deus e quem obedece a Deus evita esse tipo de coisa e consegue amar todo mundo. Mas tem gente que não, que está ali crescendo ainda, está amadurecendo ainda, está verde na fé ainda, e vai chegar um momento que essa pessoa vai entender o propósito de Deus na vida dela. Davi estava passando por um processo, só que tem gente que gosta de antecipar o processo, gosta de sair do processo de uma forma que quer acelerar os passos, mas Davi não teve isso. Davi, em todo o processo, ele foi obediente. Em todo o processo, ele aceitou passar tudo o que ele tinha que passar. E ele nunca questionou. Na Bíblia não tem um questionamento de Davi dizendo a Samuel, ou chamando Samuel no canto, ou dizendo: Samuel, não chegou minha hora ainda não? Eu não já sou rei? O Senhor não já me ungiu? Por que eu não estou na cadeira ainda? Por que eu não estou lá ainda fazendo a coisa acontecer? Não, ele espera o tempo e a hora de Deus. Está entendendo a diferença de quem era Davi? Davi não acelera nada, gente. Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Você está disposto a entregar a sua vida na mão de Deus, para o controle estar na mão dele de fato da sua vida? Ou você quer acelerar tudo? Porque se você acelerar, você vai perder. Mas se você esperar no Senhor, com paciência ainda, Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor, e vai subir, vai descer lá do trono para te abençoar aqui na terra. Ou às vezes nem necessita Ele descer, Ele só olha lá, dá ordem aos anjos, os anjos vêm.
Mas tem gente que ele tem um carinho especial, ele mesmo vem. Vou mandar anjo para falar com ele, não, quem vai sou eu. Aí Davi vai e espera todo o processo. Mata o Golias. Quando ele mata o Golias, começa a vir a primeira honra sobre Davi. Diga, primeira honra. Davi tinha tudo agora para se exaltar. Tinha ou não tinha? Matei Golias, meu irmão. Bora, rei. Dá o que é meu. E agora o comando do exército está na minha mão. Mas não foi assim. Davi, por mais que tinha uma promessa do rei de casar com a filha, de abençoar financeiramente, de isentar de impostos, Davi não se exalta nada disso. Davi, de momento algum, ele chega para Saul e diz a Saul assim: olha, tira meus irmãos, bota tudo para casa agora, quem vai guerrear sou eu. Davi não. Davi chega a um ponto na Bíblia que ele pegava queijo, ainda já ungido a rei, para servir os seus irmãos na batalha. Davi não questiona nada, gente. Davi estava esperando o processo de Deus na vida dele o tempo todo. Pastor, mas é muita humilhação. É humilhação. Pastor, mas não é fácil. Poxa, Deus me escolhe e eu fico aqui no banco 24 horas. Eu devia estar aqui no altar. Mas não é isso que Deus quer na sua hora. É no tempo dele, é na hora dele. Ah, mas as pessoas estão me perseguindo. E se as pessoas estiverem perseguindo, você está disposto a ser perseguido ou não? Porque você vai ser perseguido também quando Deus te exaltar lá fora. Sim ou não, gente? Vai. Ah, mas eu acabei de casar. E quando eu não era casado, não tinha nada, não acontecia nada. A guerra está dentro do meu lar. E quem disse que casamento é só brilho? É só bênção. Tem guerra também. Mas você está disposto a viver as guerras iniciais de um casamento? Para depois seu casamento amadurecer? Ah, mas porque meus filhos se perderam e eu não aguento mais. Gente, o desespero vai levar você a se afundar. Você não está resolvido com você mesmo, vai destruir você, vai acabar com sua vida, vai jogar você no calabouço, vai jogar você na pessoa mais triste, mais depressiva que tem na terra. Porque as pessoas tiram a vida delas, porque elas acham que elas estão sendo humilhadas de uma forma que todo mundo está humilhando. Não, mas não é, gente. Às vezes é uma pessoa que persegue só, 2 pessoas, e 100 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, nem sabe quem você é. Está entendendo? E você supervaloriza, fazendo uma tempestade num copo de água. Às vezes a pessoa nem te viu, nem está lhe vendo, e você está achando que está sendo visto por todo mundo. Quem aqui, quando posta uma coisa na rede social, vai naquele olhinho ali para ver quem viu? Fala a verdade, quem é que faz isso? Pois é. Aí quando você fica futucando ali, você já viu, essa inimiga aqui me viu, né? Já viu que eu postei, é assim ou não é, gente? Aí você, presta atenção, gente, tem 100 pessoas visualizando, você foca logo no inimigo. Já pensou? Aí você materializa aquilo em você. A sua mente agora começa a não querer postar mais, para a pessoa não ficar vendo mais, porque você está pensando mais na pessoa que está te perseguindo, do que na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Isso é sério. Não faça isso. Saia postando o que você quiser. Seja feliz. Viva feliz. Se alegre com as pessoas. Ah, mas eu não posso postar fulano, posto com fulano, com A, com ciclano, com Beltrano, que vai trazer inimizade. Gente, não tem esse negócio com você não, pelo amor de Deus. Se alegre com quem você quiser. Seja feliz. Não fica pensando no que os outros vão achar, porque quem vai pela cabeça dos outros é o quê? É piolho. Piolho que sai passando ali sem procurar licença, é assim ou não é? Fica pulando. A rede social é sua. Só seja prudente naquilo que você posta, para não chamar a atenção de outras pessoas que não tem nada a ver. Posta coisas que edificam. Mas entenda o seguinte: a vida é sua.
Davi não estava preocupado com o que os irmãos achavam ou deixavam de achar, o que o pai achava ou que deixava de achar, o que as pessoas que humilharam ele achavam ou que deixava de achar. Davi estava só disposto a obedecer. Vou dar um outro exemplo para você de José. José estava tão disposto a obedecer, que ele não ligava por estar preso. Ele não ligou por ser escravo. Ele não se frustrou porque os irmãos dele tentaram matar ele. Não. José fez o quê? Seguiu a vida, seguiu o rumo dele. E quando foi governador do Egito, quando estava com o anel do faraó na mão, José abençoou a sua família. Sabe por quê? Deus não te chamou para se vingar. Deus não se chamou para levantar contra ninguém. Se fazem com você, é para você não fazer com ninguém. Se você está passando por isso, é porque Deus está te ensinando a você ser uma pessoa melhor na sociedade. Não se iguale a gente ruim, não se iguale a pessoa que inveja, não se iguale a pessoas que humilham, não se iguale a pessoas fracassadas, a casamentos destruídos, a famílias destruídas, a amizade destruída. Não se iguale a isso. Deus te chamou para ser melhor. Aí vem Davi, que enfrenta todo o processo, e ele tinha passado a primeira honra dele no palácio. Davi foi conhecido ali, quando matou o gigante. Aí Davi começa a missão dele de matar pessoas, de conquistar cidades, e a ponto de as mulheres e os homens começaram a aplaudir Davi e a dizer: Davi mata 10.000, Saul matou 1.000. Mas aquilo não muda a cabeça de Davi. Aquilo não muda a mente de Davi. Porque Davi sabia quem estava fazendo aquilo com ele. Não era o que Davi era. Era o que Deus estava tornando Davi a ser. Entenda que tudo na vida, quando você caminhava só, foi você que mereceu aplauso. Mas agora que você caminha com Deus, e a sua vida vai mudando de estágios, você tem que entender que não é você fazendo mais, é Deus fazendo por você. E uma coisa é certa: o que Deus faz é perfeito. O que você faz pode ser desfeito em segundos, mas o que Deus te dá é eterno, e ninguém pode tomar da sua mão. Só você mesmo pode destruir. Escuta uma coisa: a Bíblia vai dizer que uma coisa é a primeira honra, outra coisa é a segunda honra. Diga, segunda honra. Segunda honra é dupla. E a Bíblia fala que o processo da dupla honra é no lugar onde foi o quê? A sua vergonha. Onde foi a vergonha, é onde Deus te dá a dupla honra. Quem disse que uma vez você é honrado, Deus não quer te honrar de novo? Quem disse que essa honra primeira é a honra de Deus? A honra de Deus é a segunda honra. Diga para teu irmão: essa primeira honra que você passou não serve de nada, porque Deus quer te dar dupla honra. Entenda o seguinte: o processo da humilhação serve para a exaltação de fato de Deus. E aí agora chega o processo da dupla honra de Davi. Quanto é o processo da dupla honra de Davi? É quando Davi senta no trono. Davi, agora é você que vai decidir o que vai fazer com esse povo que te humilhou. É você que vai decidir o que vai fazer com essas pessoas que olharam para você e apontaram o dedo para você. O que é que você vai fazer, Davi? Nada. Vamos seguir o fluxo. Sabe por quê, gente? Deus não levantou Davi para destruir os irmãos dele. Deus não levanta você para destruir a sua família que Deus constituiu.
Deus não levanta você, filho, para destruir seu pai e sua mãe. Tem filhos quando chegam no estado de maioridade, já não valoriza pai e mãe mais. Deus não levanta você, que se diz cristão, para matar pessoas. Deus não levantou você para isso. Deus levantou você para dar vida, para gerar vida, para amar, para estender a mão caído, para levantar aquela pessoa que está prostrada, que está ali vivendo um momento difícil, e lançar uma palavra sobre a vida dela, dizendo: eu estou contigo, eu não largo você por nada, eu estou aqui para te abraçar, para te amar, para te colher. Não vai para o mundo não, vamos ficar na presença do Senhor, porque é melhor. Vai chegar um momento que Deus vai te honrar, e vai te exaltar, e vai botar você de cabeça erguida, e será o momento da dupla honra. Ageu capítulo 2, o profeta diz, e abre a Bíblia dizendo: olha, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Não pense que você foi destruído por causa de humilhação, não pense que as pessoas têm poder para acabar com você por causa disso. Não deixe isso acontecer na sua vida. Levanta a cabeça, erga a cabeça, olha para o alvo que é Cristo, e segue a missão que Deus te deu nessa terra. Os homens vão querer pagar você, as pessoas vão querer nos destruir, gente, mas uma coisa é certa: Deus sempre vai nos acolher, vai nos abraçar, e vai olhar o que a gente faz em meio a um processo. Davi permaneceu o quê? Fiel no processo. Davi permaneceu o quê? Fiel no processo, a ponto de Davi, quando errar, ele não se preocupar com o trono, não se preocupar com dinheiro, com riqueza, com palácio, com nada. Mas Davi se preocupa com uma coisa. Davi olha para cima e diz assim: Senhor, pode me tirar tudo, tudo me tira, mas não tira aquele óleo não tira aquele chifre que o Senhor fez comigo lá na casa, no meio dos meus irmãos. Não tira aquela unção que o Senhor derramou para mim. O que, Senhor? Não tira o teu espírito da minha vida, porque sem teu espírito eu não chegaria aqui, e com teu espírito eu tenho a oportunidade de chegar aqui de novo, ou até em outros lugares mais altos. Entenda, quando Davi tinha o Espírito de Deus, Davi chegou no trono. Davi, sem o Espírito de Deus, ele só viveria no pasto. Ah, foi bem sucedido? Foi, mas não mudava de vida. Hoje você tem a oportunidade de mudar de vida. Com o Espírito de Deus, entenda que o seu casamento pode ser o melhor casamento, que a sua família pode ser a melhor família, que os seus negócios podem ser o melhor negócio, pode ser a marca mais registrada dentro dessa cidade de Salvador e em outros lugares. Gente, entenda que Deus pode exaltar você, se o Espírito dele estiver na sua vida. Lute para ter o Espírito de Deus, clame para ter o Espírito de Deus, busque para ter o Espírito de Deus. Jesus na cruz foi fazer o quê? Só foi fazer uma coisa na cruz, gente: morrer por mim, por você, para você poder ter o prazer de ter o Espírito dele na sua vida. Porque uma coisa Jesus disse: nós batizamos com água, mas aquele que virá depois de mim, esse batizará vocês com fogo, e o fogo que ele batizará vocês vai consumir pecado, vai consumir toda a justiça e todo o juízo. Vocês serão pessoas diferentes, porque sem o Espírito vocês não são ninguém, mas com o Espírito descendo sobre vocês, coitado do diabo, coitado dessas pessoas que se levantam contra você. Uma hora elas vão pedir oração a vocês, sabia disso? Uma hora elas vão estender a mão, vão dizer assim: por favor, me ajuda, eu estou precisando da sua ajuda.
Uma vez eu se levantei contra a sua vida, falei mal de você, mas hoje eu preciso de você. Me ajude, minha irmã, porque por mais que eu fiz tudo isso por você, você nunca olhou para mim com outros olhos. Você tinha um olhar de Deus para mim e olhava para mim com um amor tão grande, e eu só queria ter raiva, ter ódio, ter rancor, porque você ainda sorria. Mas aí eu lá olho para você e diz assim: ora por mim. Aí é o momento de Deus trabalhar na vida da pessoa. Está entendendo, gente? O que Deus quer fazer com você é você ser Ele na sua casa. É olhar para a pessoa, não julgar, não condenar, não apontar, não humilhar, não devolver. Jesus poderia acabar com todos os filisteus, todos os hipócritas, mas Ele não fez isso. Não fez. Ele morreu na cruz por eles também, a ponto de Nicodemos se converter, a ponto daquele que enfiou a espada em Jesus, que eu esqueci o nome agora, também se converter, que a espada cegou ele, ou o sangue que saiu da cruz cegou ele. Lúcio, né? Soldado Lúcio, a ponto de você entender que Jesus está com a salvação aberta para todos. Quem te humilhou ou não, Jesus também ama. Quem se levanta com a sua vida ou não, Jesus também ama. Você está entendendo a diferença de quem é Jesus? Jesus não é aquele que mede como você mede. A medida de Cristo é uma balança justa. Claro que todo aquele que errar, todo aquele que falhar vai sofrer consequências, isso é fato. Mas uma coisa não é o que ela vai sofrer de consequências, é o que ela está disposta a mudar para Deus, o que ela está disposta a entregar para Deus. E eu quero que você entenda, eu quero liberar sobre a sua vida hoje, que todas as vezes que você começar a buscar o Espírito de Deus sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa tão relevante nesse Brasil ou fora do Brasil, se for necessário Deus te levar. Você vai ser uma pessoa tão relevante, começando no seu lar, na sua empresa, onde você trabalha, na faculdade, seja onde for, se você entender que a sua missão é levar o Espírito dele para todas as pessoas aí fora, é você levar o Evangelho do Reino. É você ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e ser batizado, esse será salvo. É você cumprir, ou melhor dizendo, é você continuar fazendo a missão que Cristo iniciou nessa terra. Não perca tempo falando bobagem, não perca tempo falando coisas que não convém, mas ganhe o seu tempo levando Cristo para as pessoas, levando o verdadeiro Cristo para as pessoas, porque o que Ele fez na cruz não foi em vão. Ele conta comigo, conta com você, conta com você, conta com todos nós. Antigamente, gente, quando um pecador se arrependia, quem é crente velho aqui sabe, celebrava de uma outra forma. Hoje, quando um pecador se arrepende, as pessoas olham e dizem: será que vai continuar? Não permita que esse coração esteja dentro de você. Arranque ele, coloque um coração em Cristo. Coloque um coração como o de Davi, um coração que lutava para permanecer Deus dentro dele. Nós somos humanos, tá? Mas a gente precisa lutar para permanecer Deus dentro de nós, porque Deus é santo. Deus é. Então luta. Você pode perder isso, pode perder aquilo, pode perder qualquer coisa, não importa. Perdeu, lá na frente vai conquistar, seja de qual forma for. Mas uma coisa é certa: se a gente perder Deus, para conquistar dá trabalho. Volta, busca de novo, vai para cima, porque todas as vezes que você fizer isso, eu tenho certeza que o Senhor abrirá os braços e dirá: que saudade de você, que saudade de você, olha como você era antes comigo, oh aleluia,
Olha como você era antes. Foi por causa da primeira honra que você já me largou? Foi por causa da primeira honra que você já achava que você estava no pódio? Foi por causa da primeira honra que você achava que já tinha feito tudo na sua vida? Não. Ainda não. Está no processo. Davi achou que por ele ter chegado lá, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas não é bem assim. Não é porque você chegou aonde você sonhava que você pode fazer o que você quer. E Deus estava mostrando para ele isso. Davi, não é porque você chegou, não é porque eu estou realizando o seu sonho, Davi, que eu coloquei no seu coração. Você não tinha nem esse sonho, Davi. Fui eu que coloquei no seu coração de você ser meu rei, o rei de Israel, o escolhido meu. Foi porque eu coloquei isso no seu coração. Você já está assim, Davi. Não. Gente, não se perca por coisas poucas. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente imagina e nem passou no nosso entendimento ainda. Está entendendo o que Deus tem para você? Muito maior. O que você está vivendo hoje não é nada comparado ao que Deus tem para a sua vida. Não é nada. E vai chegar o momento de você entender o propósito de Deus na sua vida. E por que você nasceu e qual é o seu objetivo nessa terra. Porque tem gente que não entendeu ainda o objetivo. Sonha com tudo das coisas do mundo, mas esquece as coisas especiais, são as coisas celestiais. A Bíblia fala: guarda o teu, porque o teu tesouro é o teu coração. Guarda isso aqui, cara. Não deixa ter feridas emocionais. Se brinda de uma forma que você se valorize, que você acredite no Deus que você serve. Guarda. Porque a gente vai olhar para um lado, para o outro, às vezes não vamos contar com ninguém. Mas quando a gente olha para cima, a gente sabe que com Ele a gente pode contar. Então guarda o coração. Não se preocupa com nada. Não se ofende com mais nada. Não se machuca com mais nada. Não deixe seu coração ficar magoado, machucado. Você só vai perder o sono com isso. Limpa o seu coração. Coloque o seu coração no Pai. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E nós vamos agora celebrar